Olá pessoal, estamos começando mais um programa do Life Club Podcast. Meu nome é Matheus Caldeira, eu sou fundador e host deste podcast. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero dar um recado dos nossos patrocinadores. A Latans Cosméticos é uma empresa de cosméticos, eles têm a linha tanto feminina quanto a linha Barber, que é a masculina. Vocês têm um desconto de 10% nas compras no site com o cupom LIFEPODCAST10. Também temos a Gaspar Barbearia. A Gaspar Barbearia é uma barbearia premium aqui em Ribeirão Preto. Eles têm 2 unidades e eles contam com um serviço de atendimento excelente. Você tem como um benefício 50% de desconto na segunda mensalidade do Clube Gaspar ou 20% de desconto no primeiro corte. Lembrando que é válido somente para novos clientes. E também, o que é o Clube Gaspar? O Clube Gaspar, você paga um valor fixo por mês e esse valor você pode cortar o cabelo e barba quantas vezes você quiser. Eu sou uma pessoa que gosta muito de cortar cabelo e barba, eu faço toda semana, então vale a pena para mim e vale a pena você também conferir. E por último, não menos importante, temos o Instituto Harmony. O Instituto Harmony, ele conta com dois profissionais excelentes, que é a Thais Pazeto, ela é biomédica, especialista em estética. Ela tem facilidade com estética facial e estética corporal. Tanto que ela já fez até procedimento em mim, gente, que eu tô muito chique. Fiz até botox e deu muito resultado. Para você dar uma olhadinha, tá nas minhas redes sociais também esse resultado. Vale a pena vocês conferirem. Vocês têm 10% de desconto na escultura labial. Eu acho que é mais pra mulherada, mas quem é homem quiser fazer preenchimento, tá tudo liberado aí. E também temos o Neto Mosca. O Neto Mosca, ele é educador físico, ele já esteve aqui em podcast anterior. Se vocês não souberem quem é ele está no episódio, se eu não me engano, no 18. Ele é educador físico e nutricionista. Ele monta tanto o treino e a dieta minha e do Lucas, então vale a pena vocês conferirem também o serviço dele. É muito bacana. Tem vários. O cara é muito bom, manja pra caramba das coisas que ele faz. Vocês têm 10% de desconto com ele também. Lembrando que, tanto com a Thaís quanto com o Neto, somente novos pacientes. Não vai dar uma despertinho, não, hein? E também eles têm, para melhorar ainda mais o atendimento com vocês, eles têm um combo. O combo deles é 5% de desconto no plano de emagrecimento. O que tem nesse plano de emagrecimento? 5 sessões com a doutora Thaís e uma consulta mais um retorno com Neto Mosca. E também, por último, não menos importante, temos a mais nova patrocinadora do Life Club Podcast, é a Granvi. A Granvi é uma empresa da Marina Porto. Ela tem granolas artesanais e também tem um cafezinho artesanal, que é exatamente esse café que eu tô tomando aqui. Gente, um café muito bom, muito cheiroso e olha, é muita qualidade. Café da Granvi, novo café oficial do Life Club Podcast. Granvi, simplesmente Granvi. Agora, vamos pro episódio. Hoje a minha convidada, ela tem 33 anos, ela é casada com Luiz Felipe, é mamãe do Luiz Otávio, ela é advogada especialista em direito condominal, ela é sócia fundadora da CSG, professora e palestrante, corredora amadora, ela adora estudar, assuntos de desenvolvimento pessoal e adora praticar hábitos saudáveis. Com vocês, Camila Costa. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de vir aqui hoje conversar com todos vocês a respeito de assuntos muito interessantes, tanto de maternidade quanto de vida em todo, no geral. Cami, a gente agradece muito a sua participação desde já neste podcast. É um podcast que a gente está hoje no programa 29. O programa já está com bastante episódio aí 29 é um pra número de galera sorte, assistir. hein? E, Cami, a gente combinou esse podcast faz uns meses atrás, que já teve interesse. Você que procurou a gente para participar. A gente agradece essa procura, é muito importante isso aqui pra gente. E como você se ofereceu, a gente sabe que você já entende um pouquinho do que é o podcast, mas vamos te contextualizar antes de começar a falar um monte de coisa, porque senão a galera vai falar, tá, quem que é essa Camila aí? Tá falando um monte de coisa, dando um monte de tapa na cara, mas eu tenho que conhecer ela para ver se ela é aquela pessoa skin the game, que aplica o que ela fala, que senão não faz sentido também. A gente identificou que muitas pessoas não tiram projetos do papel, não praticam uma atividade física, não faz uma dieta, não tem tempo, alega que não tem muito tempo para a família por realmente alegando falta de tempo. Mas a gente sabe que no final, tempo a gente tem. O que falta é prioridade, organização e também toda essa autogestão. Por isso que a gente olhou tudo aqui no seu currículo também. Acreditamos que fazia muito sentido trazer você aqui para a gente entender. Porque o tema de hoje a gente colocou como conciliar uma rotina saudável com a maternidade. Porque quem te acompanha, a gente te acompanha desde quando você entrou em contato com a gente.
Você corre, você trabalha, você tem uma empresa, você tem um marido, você tem um filho. Como que você faz tudo isso, Cami? Porque, olha, de verdade, a gente trouxe muitos convidados aqui, não vou negar, muitos deles não têm filho. E aí todo mundo fala, mas é só pra gente que não tem filho. E quem tem filho? Então, tá aqui a prova viva. Então vamos tirar uma casquinha de você aqui do que você tem pra oferecer pra galera pra ajudar. A gente tá tudo martelando a galera, mas a gente também quer ajudar quem não sabe ou quer dar um caminho, descobrir o como. E pra contextualizar todo mundo, a gente quer saber quem é a Camila. Conta um pouquinho pra gente. Bom, meu nome é Camila, como você bem disse, eu tenho 33 anos muito bem vividos. Eu sou mãe, eu sou empresária, sou advogada, especialista em condomínios e também exerço a função de síndica profissional. Então, o que eu posso dizer, a minha rotina, ela é extremamente corrida. Ainda tenho um marido que faz faculdade de medicina, ou seja, em período integral, e trabalha à noite. Então, a nossa rotina exige uma organização muito grande para que eu consiga dar conta de todas as minhas atividades do dia a dia e, mais do que isso, ter como prioridade a minha família e o meu filho. E quando a gente fala em maternidade, o que eu tenho para dizer com vocês, para vocês, sem sombra de dúvida, é que quando você tem um filho, e para a mulher, a partir do momento do positivo, tudo muda. Eu demorei um pouco para ter filhos diante do planejamento que eu tinha, né? Porque quando nós somos jovens, mais jovens, né? Porque eu sou super jovem, gente. 33 anos é o novo 23. Enfim, eu tinha um planejamento de que até os 30 anos eu teria executado tudo. Eu teria me casado, eu teria tido filhos, eu teria alcançado o sucesso profissional. E quando eu cheguei nos 30 anos, não necessariamente eu tinha alcançado todas essas metas que eu tinha estipulado para mim mesma. E infelizmente, para nós mulheres, essa corrida ela é um pouco injusta. E aqui eu não quero parecer feminista nem algo nesse sentido. Porém, quando você tem um filho, ele passa a ser a sua prioridade e você tem que encaixar todos os outros afazeres na sua rotina para que você dê conta. E a grande maioria das mulheres está inserida no mercado de trabalho e precisa trabalhar. Então, você conseguir conciliar a maternidade, o casamento, os cuidados com a casa, os cuidados profissionais é extremamente difícil e muitas vezes nós nos esquecemos do cuidado conosco. E aí entra a questão da atividade física, a prática de hábitos saudáveis, a organização da rotina. Eu, particularmente, sou uma pessoa que ama rotina e quando eu saio da minha rotina, me causa ansiedade, inclusive. Antes de ter filhos, antes de ter o Luiz Otávio, eu já tinha uma rotina pré-estabelecida com horários para treinar, para estudar, para trabalhar, tudo muito bem estabelecido, embora haja uma flexibilidade normal do dia a dia. Quando eu tive filho, eu percebi que eu precisava gerenciar o meu tempo de forma muito mais criteriosa do que antes, para que eu pudesse dar conta de todos os meus afazeres. Inclusive, hoje eu estou num momento de criação e implantação de uma nova empresa, de novos afazeres, então eu preciso de ainda mais ter uma organização e conciliar o tempo que eu passo com a minha família e com o meu filho, sendo tempo de qualidade, né? Depois que eu engravidei, e que o Luiz Otávio nasceu, eu tive uma dificuldade de ter uma reinserção no mercado, né? De voltar a trabalhar no ritmo que eu tinha anteriormente. E algo interessante e que é um tabu para as mães e para as mulheres é que você continue a ser você enquanto você está gestando e depois, principalmente, quando você tem um filho. Depois você se reencontrar, se restabelecer, reestruturar a sua vida, é realmente um grande desafio. Durante a gestação, eu mantive a atividade física, porque é algo que está inerente à minha pessoa, é inerente à minha qualidade de vida. Se eu não faço o meu exercício físico diariamente, algo não está certo no meu dia. Então, é uma prioridade, é uma das minhas prioridades. Então, sim, eu acordo às 5 da manhã, um pouco antes, às vezes, todos os dias, para que eu possa praticar minha atividade física, voltar para casa e estar apta para começar o meu dia antes das 8 horas. E isso inclui trabalho, cuidados com a casa, cuidados com o meu filho. E também depois o trabalho exclusivo de escritório, que é de você sentar ali na frente do computador e se dedicar. Como eu optei, eu e meu marido, por não colocar meu filho na escola
ainda que ele tem 1 ano e 7 meses. Ele não vê telas e ele não come açúcar. Eu sou dessas mães. Eu preciso de um planejamento, inclusive, para as atividades que ele vai ter. Porque uma criança que não vê tela, ela exige mais atenção da gente, né? Não julgando nenhuma mãe que precisa recorrer à utilização de telas. Então, eu procuro colocar o tempo que eu tenho de trabalho exclusivo, eu preciso performar. Eu preciso estar full time, concentrada no computador, para que aquelas horas que eu esteja trabalhando, eu consiga produzir, sem procrastinar. E a grande realidade é que a gente acaba procrastinando ao longo do dia e você perde tempo precioso que você deveria estar focado em outros tipos, em outros afazeres. Então, dentro da atividade física, do autocuidado, é muito importante essa rotina que eu implantei como mãe. E algo que eu percebi é que eu sou o exemplo do meu filho. Eu sou uma pessoa que eu procuro estudar muito sobre diversos temas. A gente vai conversar sobre diversos temas. Às vezes eu tenho alguma coisinha para dar um pitaco. Mesmo que não de forma profunda, eu tenho uma opinião sobre vários temas. Eu entendo que a educação e aquilo que o meu filho vai ser no futuro depende do exemplo que ele tem em casa. E o exemplo que eu quero dar é rotina, disciplina, que é muito importante, estudo. E sim, prática de atividade física, que eu acho de extrema importância. Como que eu consigo transformar a minha mentalidade numa mentalidade disciplinada? A disciplina, assim como o hábito, ela às vezes não é algo inerente da pessoa. Algumas pessoas, elas são, por natureza, mais disciplinadas, né? Porém, a grande maioria de nós não tem essa característica, é algo treinável. A gente tem que treinar e transformar isso em um hábito para que você comece a agir não de forma racional, mas o seu subconsciente já sabe o que você tem que fazer. Eu falo que a motivação, ela é volátil. Não é todo dia que eu estou motivada, mas todos os dias eu tenho o compromisso comigo e com a minha família de ser o melhor que eu posso ser. Então, eu li uma frase uma vez, eu não me recordo de quem é o autor, é que todos nós morreríamos pelo nosso filho. Isso é fato, eu morreria pelo meu filho, sua mãe morreria por você, enfim. Mas você vive pelo seu filho? E viver é muito mais amplo do que existir. Viver é se desenvolver, viver é você estar feliz, você estar saudável, você dar bons exemplos, você construir. É interessante quando a gente passa por isso, no sentimento de que você está formando um ser humano. E é desde o início. Quando eu comecei a estudar, quando eu engravidei, eu já comecei a aprofundar sobre gestação, enfim. Os primeiros 1000 dias da formação de uma pessoa, e isso entra a parte da gestação, a preparação para a gestação e até os 1000 dias após o nascimento, é primordial para a formação daquele ser humano, tanto a parte intelectual, a parte cognitiva e a parte física mesmo. Então, assim, é muito interessante. Não todos os dias minhas amigas falam, Camila, às vezes eu olho o seu Instagram, eu já fico com raiva. É 6 horas da manhã, você já correu 10 quilômetros, fez um bolo de banana e começou a trabalhar. Mas não sou movida apenas por motivação. É disciplina e hábito. Você falou aqui que você acorda às 5 horas da manhã todo dia. O teu marido, ele estuda em tempo integral e exerce a profissão num período reverso. E o seu filho não está na escola. Como é que funciona essa rotina? Bom, durante a manhã, eu permaneço em casa, trabalhando pelo WhatsApp, porque eu trabalho muito pelo celular, então eu estou atenta às demandas dos meus clientes desde cedo. Eu tenho clientes que conversam comigo às 5 da manhã, que eu preciso atender. E à tarde, a minha mãe me ajuda, tem uma rede de apoio maravilhosa, graças a Deus, a minha mãe e minha sogra, elas ajudam muito. Então, à tarde, a minha mãe fica com o meu filho, para que eu possa ou ir para o escritório ou estar trabalhando em home office. Dá horário comercial, eu pego o meu filho e a gente inicia uma rotina. É importante destacar o seguinte, o meu filho tem uma rotina, desde que ele nasceu. Ele tem o horário das sonecas, ele tem o horário do almoço, dos lanches, então isso me dá certa previsibilidade. Eu sei que ele sempre acorda entre 6h30 e 7h30 da manhã, então eu treino antes dele acordar. Eu sei que por volta das 11h30, meio-dia, ele almoça,
e ele tira uma soneca, porque quando a criança vai crescendo, as sonecas diminuem. E ele tira uma soneca à tarde, que é o período que ele fica com a minha mãe. Então eu fiz um planejamento e estruturei a minha rotina para atender essa demanda. Então, o meu período maior de foco no trabalho é entre a 1 e as 6, onde eu estou assim, full time no computador. Às vezes eu falo assim, nossa, eu sentei, de repente eu levantei às 18 horas. Eu me foquei 100% nas demandas que eu tinha que fazer. E eu organizo por meio de uma agenda. É uma agenda de papel, porque eu sou das antigas, ainda não consigo utilizar agenda eletrônica. Então, eu elenco aquilo que é prioridade, que precisa ser resolvido com urgência, assim como prazos. E aí eu vou ticando a minha lista. E funciona dessa forma que eu possa organizar. É fácil? Não é. Mas as coisas que são boas normalmente não são muito fáceis mesmo. Você falou aqui uma coisa muito importante. Eu queria pegar dois ganchos, mas eu quero fazer uma pergunta primeiro sobre foco. Muitas pessoas hoje, eu trabalho mentorando pessoas que têm problema com produtividade e gestão de tempo. Muitos deles falam que não conseguem ter foco. Como é que você, Camila, consegue ter um foco, que você falou da 1 a 6, sendo que você desliga do teu marido, do teu filho pequeno, da tua mãe, da tua casa? Como é que você consegue desligar e viver o momento presente? É, eu digo que a necessidade faz com que nós, às vezes, tenhamos esse tipo de foco. Eu percebo na minha pessoa que eu sempre gostei muito de ler. A leitura sempre foi incentivada pela minha família, né? O estudo é a melhor forma que nós podemos evoluir, tanto no que diz respeito ao exercício da nossa profissão, como pessoas. Então, a atividade de leitura sempre esteve comigo desde criança. E para que você leia, você tem que focar, né? Você tem que aprender a ler um livro, a entender a história, o desenrolar, às vezes ter a paciência de que a história se desenrola ao longo dos capítulos e às vezes você não vai conseguir terminar aquele livro em um dia ou dois. Então, eu creio que a partir deste momento eu aprendi a focar na leitura, a focar no trabalho, que seria o meu trabalho posteriormente, né? Então, e também a necessidade. Se você observar, eu tenho poucas horas no que diz respeito a um horário comercial normal e eu preciso produzir nessas horas. Então, é a necessidade, é o compromisso com os meus clientes, com os meus prazos. Então, eu preciso me direcionar para resolver aqueles problemas. Então, aí eu não me distraio com o celular. Eu vejo que às vezes e olha que é um desafio, viu, gente? Eu também gosto de Instagram, é uma ferramenta de você desaprender a ter foco, na verdade, né? O Instagram, TikTok, a endorfina que isso nos causa, né? Que isso nos traz. Então, eu deixo o celular de lado e eu foco no que eu tenho que fazer. E mentalmente eu coloco, olha, esta demanda eu tenho até às 14h30 para terminar, porque eu tenho mais meia hora para fazer determinada atribuição, enfim. Então, é uma organização que nasceu também da necessidade. Eu tenho a prioridade de estar com meu filho durante a manhã, então eu tenho que compensar o tempo que eu estou dedicado a ele para que no período da tarde eu consiga produzir. E muitas vezes eu trabalho à noite também, enfim, acabo que trabalho no final de semana. São trocas que são necessárias para que eu possa cumprir o papel que eu escolhi, que eu tanto sonhei que era ser mãe. Você falou aqui do Instagram, do TikTok. Eu sou muito a favor dessas redes sociais, mas para conteúdos que eu julgo ser bons, que é para ajudar pessoas. E vocês podem falar o que vocês quiserem de mim. Eu odeio pessoa que ganha dinheiro com dancinha, com tigrinho, com um monte de parada assim que é da galera mais jovem hoje. Eu luto muito contra isso. E às vezes é em vão também, mas enfim, a gente tenta. E chegou um momento que eu fiquei imaginando que eu fui estudar, né? A gente estuda produção de conteúdo. Antes você tinha que fazer um conteúdo rápido no TikTok e no Instagram um conteúdo maior. Agora é o contrário. No TikTok tem que ser maior e no Instagram tem que ser rápido. Pra gente ver a volatilidade também das redes sociais, como é que tá. E pegando esse gancho de rede social, de tela, ali no comecinho você falou que seu filho não pega tela. Isso eu acho muito, desculpa a palavra, mas o podcast é meu, fala o que eu quiser, eu acho muito foda você não colocar a tela nele. Eu também não quero colocar quando eu tiver os meus filhos. Eu acho que ferra com o cérebro da criança mesmo. E é comprovado isso. Quem não sabe, estuda psicologia que vocês vão saber. Meu,
em que ponto que você, Camila, acredita que vai ser legal você colocar as telas? Porque uma hora você tem que colocar porque é inevitável. A gente está num mundo tecnológico e, querendo ou não, são redes sociais que mandam, junto com... Não, de que a gente está, que é o YouTube. Como é que você vai fazer para implementar a rede social, implementar a tecnologia com o teu filho mais para frente, claro, mas sem que ele perca essa rotina que ele tem? Essa questão da educação, da implantação de telas ali para as crianças, ela é uma questão muito complexa, porque quando você expõe um bebê, como eu falei para você, eu estudo e eu busco me preparar para os momentos da minha vida. Eu busquei me preparar quando eu estava grávida e eu busco me preparar para os momentos que meu filho vai enfrentar ao longo do desenvolvimento dele, para que eu possa proporcionar aquilo que eu acho que seja interessante, que seja importante. A questão de você oferecer para uma tela para uma criança menor de 2 anos, que é considerado um bebê, ela afeta o neurodesenvolvimento dessa criança, a capacidade cognitiva. As crianças ficam verdadeiramente viciadas. O Luiz Otávio, ele já teve acesso à TV, ele viu algumas vezes a galinha pintadinha, porque eu precisei fazer aerosol nele e ele não deixava. Quem é mãe aí vai se identificar com essa situação. Ele não aceitava. E a primeira vez que eu coloquei, teve um efeito que ao mesmo tempo você acha que é engraçado, é assustador. Ele ficou hipnotizado pela galinha pintadinha. E não no celular, porque o celular é praticamente negociável. Eu até, às vezes, sou um pouco chata quando alguma pessoa tá mexendo e ele é curioso, a criança é curiosa, ela quer olhar, ela quer ver. Ele vai com o dedinho. Mesmo que que eu nunca dei um celular na mão dele, ele já viu a gente utilizando, até mesmo porque eu preciso utilizar pelo meu trabalho. Às vezes, eu preciso responder um WhatsApp do meu cliente, mesmo no horário que eu estou com ele. É uma necessidade de trabalho que eu tenho que adequar à rotina dele. Ele ficou hipnotizado. Ele chorou quando tirou. Então, assim, esses momentos me mostraram o quão prejudicial é para ele. É como se fosse uma droga mesmo. Então, assim, eu pretendo até os 2 anos, no mínimo, que ele não tenha acesso à TV, né? Quando ele for... Na verdade, eu pretendo até muito mais, tá, gente? Vou ser bem sincera. Porém, ele com o tempo vai frequentar a escola, porém, aqui vem uma ressalva, né? Eu busco por um certo tipo de educação e isso vai ser aplicado na escolha da escola. Eu entendo que às vezes tem mães que não têm a possibilidade de escolher um método de ensino, um critério de ensino, porém, como nós temos essa possibilidade, até a escolha da escola ela é estudada com cuidado para que ela esteja de acordo com os nossos hábitos, os hábitos da nossa família, as nossas crenças, aquilo que a gente pensa, porque o ambiente ele é extremamente importante para a formação de uma pessoa, né? Eu quero que ele esteja num ambiente que esteja adequado e em consonância com aquilo que nós vivemos na nossa casa. Então, eventualmente, ele vai ter contato com uma TV e tal, porém, o conteúdo que ele vai consumir vai ser, sim, rigorosamente vai passar por mim e pelo aval do nosso marido, então, do meu marido, né, no caso, do nosso não, como assim, pelo amor de Deus, não. Cancelada, Eu cancelada. não divido, tá, não trabalho com divisão, é meu e só meu. Enfim, e para que a gente tenha esse controle, né, a gente tem que ter o controle do conteúdo que o nosso filho consome. Quando a gente entrega o celular na mão de uma criança, ele está exposto a todo tipo de pessoa, a todo tipo de conteúdo. Às vezes eu vejo algumas reportagens, porque eu sigo outras mães, como você falou, procuro utilizar as redes sociais. Eu consumo conteúdo inútil, às vezes, sim, gente, consumo. Porém, eu busco utilizar do meu tempo para consumir algum tipo de conteúdo que possa agregar. É assustador o que acontece. É assustador. Existem predadores sexuais que têm por opção crianças. E você deixa lá o seu filho exposto, né? A gente vê diversos crimes que são cometidos com crianças que nós não ficamos sabendo, não são documentados. A criminologia, ela trata, né, dessas cifras que são crimes que não são notificados, ninguém fica sabendo, a polícia não fica sabendo, não está nas pesquisas, porém as nossas crianças, elas estão expostas. Eu não quero isso pro meu filho. Eu não quero que ele consuma, perdão, Felipe Neto,
mas eu não estou de acordo com o seu conteúdo, não é algo que eu quero que meu filho consuma. Quando você começa a estudar e se preparar, você percebe que até mesmo as cores que são apresentadas nos desenhos, elas podem estimular ou não o seu filho. Então, assim, é o cuidado que nós devemos ter na criação dos nossos filhos, né? Que são os bens mais preciosos que nós temos. Então, assim, eu sou muito criteriosa. Eu não pretendo que ele tenha acesso livre à televisão, nunca. Talvez quando ele for adolescente, ele tenha um pouco mais de liberdade, porque faz parte até da criação você desenvolver autonomia para que ele possa escolher aquilo que ele vai consumir, porém com um direcionamento, porque eu e o pai dele estamos aí para isso, né? Nós estudamos, nos formamos, nos desenvolvemos, trabalhamos para proporcionar oportunidades que muitas vezes nós não tivemos, e era um conhecimento que não estava acessível para os nossos pais. Hoje em dia, o YouTube não está lá só para a gente ver vídeo de dancinha, assim como o TikTok, embora o conteúdo seja duvidoso na maior parte dos casos, justamente pelo tempo curto, há muito conteúdo disponível para que a gente possa aplicar aí na nossa vida, na criação dos filhos, enfim. A gente vê hoje muitas mães dando celular pra criança pra ela ficar quieta. Igual você falou que teve um episódio que aconteceu isso, e eu queria entender como que a gente pode evitar ficar, tipo assim, a criança tá chorando, toma o celular. Como que a gente pode evitar isso? Isso aí não é só, tipo, como mãe também, mas também pais. Porque falam muito assim, e não vou negar também, pai não leva muito jeito, homem não leva muito jeito, muito assim, né? Vai do jeito que dá. Vai do jeito Olha que dá. só, Vai olha do jeito que só. dá. Como que a gente consegue fazer isso? Não dar um celular para uma criança e fazer ela ficar quieta. Vamos falar num curto e grosso, fazer ela ficar quieta sem dar um celular na mão dela. Matheus, você tem 25 anos, não é? Eu sou um pouquinho mais velha, só um pouquinho, gente. Acabei de fazer 19 anos. Porém, quando nós éramos crianças, não existia celular, né? Eu lembro que eu ganhei um celular, eu estava praticamente no ensino médio. O meu foi quando eu tava no sétimo ano, eu tinha E, acho que e cada 13 vez é anos. mais cedo, né? Cada vez é mais cedo. Porém, as nossas mães nos criaram sem o artifício do celular. Dá mais trabalho? Dá, porque como eu disse, a criança ela fica hipnotizada pelo celular. É um estímulo de cores, de som, que ela às vezes não entende o conteúdo, mas aquilo atrai ela de forma significativa. Então eu não vou mentir que dá mais trabalho. Dá mais trabalho porque você tem uma ferramenta ali que a criança realmente fica quieta. Só que a gente tem que sopesar os prós e contras. E na minha concepção e dentro da minha realidade, eu consigo adequar para não oferecer. Então o que eu faço? Brincadeiras. A criança se desenvolve no brincar. Habilidades motoras, habilidades de comunicação, a habilidade de fala, ela é desenvolvida na primeira infância por meio do brincar. Então é muito importante você estimular. O meu filho, eu leio livrinhos para ele desde que ele nasceu. Ele entendia? Provavelmente não. Ele entendia a nuance da minha voz, a sonoridade. Ele, a partir, né, de um ano, quando a visão está um pouco mais estabelecida, ele começa a reconhecer formas, animais. Porém, hoje em dia, ele tem 1 ano e 7 meses. Ele já vem com os livrinhos para me entregar, para que a gente possa ter esse momento dele folhear. Ele não tem muita paciência, ele quer folhear, enfim, mas ele já estou construindo esse hábito de leitura desde que ele nasceu. É uma construção, porque ler um livro não é fácil você pegar um livro e ler e parar, é mais legal o celular, né? É mais interessante, você tem cores, sons, imagem, de repente você viu vários vídeos em 30 segundos, em 1 minuto. Então, realmente, você exige mais tempo e dedicação você ter essa criação sem telas do que usar a telas. E, infelizmente, algumas mães não têm essa possibilidade, não têm uma rede de apoio, estão muito cansadas. Eu não faço esse julgamento. Cada mãe escolhe aquilo que é pertinente para o seu filho, porém, a gente tem que entender que tem prós e contras, e aí você vai sopesar de acordo com a realidade. Então, eu utilizo de brincadeiras, eu estimulo a autonomia, então desde cedo dá trabalho, faz sujeira? Faz sujeira. Filho, ajuda a mamãe, vamos estender uma roupa? Ele tem 1 ano e 7 meses.
ele vai na máquina, ele pega a roupa e ele leva até a gente para que a gente possa estender. Às vezes ele muda de ideia e pega a roupa do varal, que é aquele varal de pé, e ele joga no chão. Mas é uma forma de incluir ele nas atividades rotineiras da casa, até porque ele possa entender que ele faz parte de um ecossistema que é a nossa família e ele vai ter que sempre contribuir. Então, ele vai aprender a cozinhar, ele vai aprender a varrer uma casa, a cumprir todos os afazeres domésticos, já que ele também é integrante daquela família. Então, eu faço essas atividades. Nós temos uma rotina de atividades, às vezes eu levo ele para dar uma caminhada no carrinho dele, livrinhos, joguinhos, brincadeiras mesmo, essa interação e colocar ele para fazer parte da rotina da família. Você falou isso do estender roupa, 1 ano e 7 meses? 1 ano e 7 meses. Tem gente com 30 anos aí nas costas que deixa o quarto todo bagunçado com a roupa suja, tá? Com a roupa toda, não é desdobrada, toda amassada. Pois é, daí Sei. tem que ensinar desde cedo, né? Exatamente, né? A gente tá na hora de acordar um pouquinho pra vida, né? A vida, gosto de brincar muito com eu falo assim, a vida não é um morango. Pois é. É assim que acontece. Matheus, quer ver uma coisa polêmica? Polêmica? Eu quero. Manda aí. Mulheres feministas que brigam contra o machismo. Quem cria e educa um homem? A responsabilidade. Eu tenho um filho homem, um filho menino. A responsabilidade de criar e a construção dele como um homem que futuramente vai ser um pai de família, vai ser um marido, ela nasce da educação que eu, como mulher, estou dando e o exemplo que ele recebe do pai dele. Então, a criação que eu dou pode ser predominante, pode ser preponderante para que ele seja um homem que age dentro ou um homem que seja um machista, né? O que as pessoas falam como machista. Então, como nós, mulheres, que sofremos muito com o machismo, toda mulher já passou por alguma situação constrangedora, alguma situação... Mas quem educou esse homem lá atrás? Foram mulheres. Principalmente porque nós sabemos, né, aquele velho ditado que o filho é da mãe, e é verdade, né? Porém, o pai, ele tem um papel extremamente importante na criação de um homem, né? Como pelo exemplo, para estimular, para mostrar. Então, eu sempre penso nisso. Eu estou criando um homem que ele vai ser parte de uma sociedade, ele vai ser um profissional, ele vai ser um companheiro, vai ser um pai. Então, é muito importante. A gente sabe que num papel dos dois, claro, a criação dos filhos é tipo tanto do pai quanto da mãe e tudo mais. Mas ainda é de natureza da mãe ser, vamos lá, ser 80% responsável pela criação do filho. E aí você entrou nesse ponto da mulher, tudo mais, ela edifica o lar. Esse é hoje, pelo menos, o papel da mulher. E o homem, ele é o que sempre pôs o dinheiro na casa. Hoje, a gente vê muitas mulheres, principalmente, querendo inverter esse papel. Tá errado? Que tá certo? Depende do ponto de vista da pessoa. Acredito eu. Como que você enxerga isso? Porque, pô, você trabalha pra caramba. E seu marido trabalha pra caramba também. Como que vocês conseguem buscar esse equilíbrio e pra não bugar a cabeça do seu filho de quem os dois mandam, só que quem tá ali construindo mais a mentalidade do seu filho? Perfeito. É um assunto complexo que se a gente for falar da figura do feminino, do masculino, da polaridade entre ambas as situações, é algo que pode ser um pouco realmente polêmico. O filho, a criação do filho, ela deve ser partilhada pelo pai e pela mãe, no que diz respeito à responsabilidade, às atribuições. Foi-se o tempo que não era necessário, financeiramente falando, que a mulher exercesse atividade laborativa, que trabalhasse e trouxesse dinheiro para casa. Hoje em dia, grande parte de nós temos que contribuir com o dinheiro da casa, e faz parte. O desenvolvimento profissional também é importante, né? Na busca de você se entender, se encontrar. Há um movimento recente, relativamente recente, dessa volta da mulher para casa, né? Muita gente brinca que gostaria de ficar em casa fazendo bolo e não mais ficar trabalhando. Eu acredito que há um equilíbrio entre a figura da mãe, a figura da mulher, do feminino, e a figura do pai, homem, masculino, dentro da construção de um lar.
Se a gente for levar em consideração, olha, esse é complexo aí, esse é polêmico um pouco, né? Eu sou muito bom de pergunta. Eu Então, ferro o convidado inteiro. dentro da construção de um lar, eu acredito que exista alguns tipos de papéis que devam ser desempenhados de acordo com critérios biológicos, critérios de construção da personalidade e que a mãe exerce em relação ao pai. Não há uma relação, pelo menos na minha casa, de quem é o provedor no sentido de quem ganha mais ou quem ganha menos. Todo o dinheiro da nossa família, ele é da nossa família, tanto que eu ganho quanto que o meu marido ganha. Se eu ganho mais, se ele ganha mais, é todo o dinheiro da família. Porém, eu gostaria que o meu filho enxergasse os papéis dentro da construção da nossa família. O meu papel como mãe, como mulher, aquela que acolhe, aquela que ama, que transforma a casa em um lar. E o papel do pai dele, que é de um homem que está apto a nos proteger, a fazer de tudo o que for pela nossa família, pelo crescimento. Então, eu acho que isso pode amadurecer a construção dele como um homem. Lembrando que eu não acredito em limitação contra a mulher, no exercício da atividade profissional, quanto também no exercício da maternidade. Cada um vai sopesar para aquela pessoa, para a sua individualidade, para a realidade da sua família, como que você deve administrar a sua relação dentro da sua casa. Na minha casa, eu penso em ter essa diferenciação do que seria o papel da mãe e o que seria o papel do pai. Eu acredito no exercer do masculino, no exercer da figura feminina, para que ele tenha essa diferenciação e saiba, inclusive, como tratar uma mulher com cordialidade, com cavalheirismo e respeitando ela dentro do seu ambiente profissional, dentro do seu ambiente amoroso, enfim, dentro do seu ciclo social. Cami, se a gente fosse colocar uma característica essencial, você fala assim, meu, não pode faltar. Tanto pro pai quanto pra mãe, como casal com seus filhos, qual seria ela? Eu acho que compreensão e amor. Porque quando você tem amor, no sentido amplo da palavra, você busca aquilo que é melhor para quem você ama. Então, o buscar o que é melhor, às vezes ele vai em contrapartida em algumas convicções que você tinha e você deve desconstruir. Então, quando você tem um filho e você busca o melhor para ele, você se prepara, você se coloca apto a construir tudo que for necessário para ele. Então, o amor, ele é incondicional de uma mãe. Eu brinco, às vezes, eu falo com minhas amigas que têm filhos, que às vezes eu olho assim para ele, eu tenho vontade de chorar. É engraçado, né? De tanto que você fala, cara, eu faria tudo por ele. E quando você tem um filho, nasce uma motivação em você que eu não conhecia. E olha que eu sempre fui otimista, motivada, falo, eu acredito, é isso mesmo, vamos em busca, vamos melhorar. E, de repente, virou uma chave e falou, cara, é por ele, é pela minha família, que eu vou trabalhar mais, eu vou me desenvolver mais, eu vou buscar o melhor que é para ele. E a compreensão de você entender que aquele indivíduo é uma pessoa separada, que ele tem a sua personalidade, suas características individuais que o tornam uma pessoa e que você deve trabalhar e conviver e buscar melhorar e ajudar seu filho a se desenvolver dentro da individualidade dele. Por isso a compreensão, que vem regada a paciência, que quem é mãe sabe que a gente precisa bastante. Bom, pegando esse gancho todo de família, de criação de filho, de homem, mulher, marido, esposa, eu quero entender, e eu acredito que grande parte da galera que está assistindo a gente aqui também, o seguinte: você falou muita coisa bonita, questão de maternidade, de criação de filho e tudo mais. Mas você também trabalha, você também tem uma empresa para cuidar. Como que você consegue ter um tempo de qualidade com seu marido, com seu filho e trabalhar ao mesmo tempo? E correr às 5 horas da manhã. Eu falo que a parte do correr é a mais fácil, tá? Acordar às 5 horas da manhã para correr. Porque o exercício da atividade física, para mim, é uma válvula de escape. É um momento de desestressar, de descompressão. Quando eu canso o meu corpo, eu descanso a minha mente. Então, esse é um momento de, assim, de desestresse mesmo. É a parte fácil. Acordar às 5 da manhã, acreditem, é a parte fácil. E meu humor muda, eu começo o meu dia muito melhor.
Tempo de qualidade para o casal é extremamente importante. Eu consigo fazer sempre? Não. Eu estava vindo pro podcast e falei pro meu marido, amor, a gente precisa voltar a sair, né? Vamos voltar a passear, a ir num barzinho. É um combinado que a gente está tentando voltar a ter. Que olha, vamos sair, vamos ter esse tempo de casal pra nós, né? Nós dois. Que às vezes quando a gente tem um filho pequeno, a gente esquece, a rotina nos engole. Porque é trabalho, é casa, é afazeres, é a faculdade, enfim, são coisas que acabam que você vai sobrevivendo durante um período de tempo, é modo sobrevivência, e aí você precisa voltar a se reencontrar e se reconectar, porque um casal conectado é um casal muito mais feliz, é um casal que tem tempo de qualidade, né? Colocar tempo de qualidade com a sua família deve ser uma prioridade. A grande maioria das pessoas, ela trabalha em horário comercial, salvo algumas profissões, você não tem que estar atento ou disponível 24 horas por dia. Então, o que você faz depois que você chega em casa? Será que você perde muito tempo com o seu celular? Isso é algo que eu preciso também melhorar, é algo que eu busco estar atenta para melhorar, porque se eu tenho 3 horas, 4 horas para estar com a minha família, eu não devo estar no Instagram, eu devo estar com a minha família. A gente vê muito, até mesmo quando a gente sai para confraternizar com os nossos amigos, tá todo mundo assim, ó. E cadê a relação entre as pessoas? O conversar, o olhar no olho. Isso é algo que a gente tem que se policiar para ter tempo de qualidade com família, com amigos. Então a gente tem que buscar evitar esses ladrões de tempo, né? Esses ladrões de tempo que nós temos que ter de qualidade com a nossa família, com os nossos amigos. Então, basicamente é isso, é organização e prioridade. A partir do momento que eu saio do meu trabalho, embora o meu trabalho às vezes exija que eu esteja atenta 24 horas por dia, há momentos que eu vou, aqui pode esperar, a demanda pode esperar o horário comercial, que é uma grande maioria das vezes. Salvo alguma emergência, é a grande maioria das vezes. Você falou de tempo de tela. Tem um estudo que eu vi recentemente que um jovem da geração Z, ele Ó, fica. geração Z. Geração Z. Eu não gosto de falar isso, mas eu sou da geração Z. É 96 pra frente. Enfim. Nossa, eu tô velha, eu sou de outra Acho que é geração. a geração millennium Eu sou da anterior. Millennium. É. O pessoal fica na média entre 6 a 8 horas por dia no celular. Rede social. Você pensa, putz, é um terço, um quarto do dia. E esse tempo você poderia estar utilizando para agregar conhecimento, desenvolvimento pessoal, profissional, trabalhar e estar com as pessoas que você ama. É absurdo, você fica assim, pô, 6 horas é muita É muita coisa. coisa. E no seu trabalho, quando você para ver, se você tá num computador, de repente você tá olhando o Instagram, e se você utilizasse esse tempo para trabalhar e produzir, você iria produzir muito mais. Muito mais. E aí a galera fica falando assim, mas se eu não ficar só focado em produzir, eu vou ter um burnout. O burnout, na minha concepção, ele é um pouco supervalorizado atualmente, né? Se a gente for levar em consideração uma analogia ao esporte, que eu gosto bastante, o nosso corpo, ele praticamente não conhece, nós, pessoas comuns, não conhece o linear de dor, é o linear de dor. Quando a gente tá treinando, a gente sente uma dorzinha, o que a gente faz? Para. Porém, o atleta profissional de alta performance, o que ele faz? Ele aprende a suportar mais. Quando a gente vê um maratonista ou uma pessoa que corre provas de velocidade, o que acontece quando ele chega? Ele deu tudo de si, às vezes ele desmaia, às vezes ele passa mal, porque ele levou o corpo dele a um limite que nós, réis mortais, não estamos acostumados, não estamos preparados. Então, nós perdemos um pouco a capacidade de resiliência e adaptação. Então, nós nos sobrecarregamos de informações, de estímulos, e isso causa um burnout. Só que o burnout, ele não deveria ser, nossa, eu tô com burnout porque eu trabalhei muito. Não, você aguenta bastante, é que você tá se subestimando. Você não aprendeu a lidar com frustrações. Eu trabalho com resolução de problemas. Então, se eu não aprender a desenvolver, e é algo que é importante, a minha inteligência emocional, eu vou ter um treco. Eu vou ter um burnout, né? Então, assim, o burnout, ele vem, assim, eu acredito até que
muito subnotificado, sabe? No sentido de muitas pessoas estão sendo diagnosticadas com burnout, mas nós estamos falando de um cansaço mental, que é causado por muito estímulo, que é causado por ausência de hábitos saudáveis, por ausência de uma rotina de exercícios físicos. Então, eu acredito que a geração Z pode dar uma segurada no burnout. Eu também acho. Eu vou contar um caso bem rápido eu quero saber tua opinião sobre isso, porque quando eu vi isso, meu, acabei com a pessoa que me falou isso. A gente tava conversando, aí ele falou pra mim, a gente foi fazer um overview da rotina dele, né? E ele falou pra mim que ele estava quase tendo um burnout. Aí eu falei assim, tá, quantas horas por dia você trabalha? Aí ele foi falando pra ele parar, quantas horas por semana? Porque um CLT hoje normalmente 8 horas, 44 horas é uma Uhum. jornada comum de um CLT. A gente fez um cálculo, ele não trabalhava nem 35 horas por semana. Como é que você tá tendo um burnout, sendo que você não tá aguentando nem uma jornada CLT, que é vamos lá, é o mínimo hoje do governo. E se você levar em consideração que o tempo de foco no trabalho efetivo é muito menor do que 44 horas. Se a gente tirar o tempo do cafezinho, o tempo da conversa, o tempo que você olha uma outra página da internet ou qualquer outro trabalho, o tempo efetivo de atenção e foco ao exercício do trabalho, ele é muito menor do que 44 horas. Por isso que às vezes a gente fala, nossa, mas e aí como você deu conta? Porque eu busco utilizar as horas que eu tenho com efetividade. E eu pretendo levar assim durante um tempo aí o quanto eu conseguir com efetividade essas 6 horas, gente, não é qualquer coisa assim, 6 horas de foco. Porque aí também tem as horas que eu estou respondendo no WhatsApp, atendendo no telefone, respondendo e-mail, porque mesmo quando eu estou com meu filho, eu ainda vou ao computador, faço alguma coisa ou outra, embora eu tente dar atenção para ele, não consigo ter aquela concentração específica que o trabalho exige. Porém, se você levar em consideração quem se desenvolve, quem fica rico de verdade, quantas horas eles trabalham por dia, né? É muita coisa. Então, às vezes, a gente tem que sacrificar alguns momentos, mas colocar uma organização para que você não fique 10 horas trabalhando sem efetividade. Porque se você conseguir se organizar para ter essa atividade em 6 horas, você vai ser muito mais feliz. Que aí você pode correr, pode estar com a sua família, ou qualquer outra atividade, enfim, que te traga prazer. Vou ajudar um pouquinho vocês, tá? Vou dar uma recomendação de um livro. Trabalhe 4 horas por semana. Por semana não, por dia, sei lá. Vai ser, por dia ou por semana, mas Trabalhe enfim. menos Trabalhe que a menos, CLT. exato, menos horas. Vamos lá. Recomendação, bom livro. Não lembro agora, mas enfim, é isso aí. Cami, você falou de efetividade e também de poder de escolha, e a gente tem que abrir mão de algumas coisas realmente para conseguir outras. É uma balança. Como que você faz essa escolha? Eu vou fazer isso, mas eu estou disposto a perder isso. E se isso que você vai perder é uma coisa muito importante. Tem gente que fala, eu vou, sei lá, vou supor aqui, eu quero economizar dinheiro, mas eu não quero abrir mão do meu café na padaria. Como que você faz essa escolha? Como que você, por exemplo, você não quer cortar o cafezinho? Ele é necessário. O que que você faz na tua mentalidade para você tirar uma coisa que você quer muito, só que você tem que tirar, porque senão você não vai evoluir? Como é que você faz? Você com certeza já ouviu essa frase. Saúde, família e trabalho. Não inverta essa ordem. Joel J, meus Joel amigos. J, exatamente. Se nós não tivermos saúde, e aqui entra a prática de hábitos saudáveis, atividade física, se você não tiver saúde para estar bem com a sua família, você não consegue. E o trabalho. Então, eu penso que existe essa tríade: saúde, família e trabalho. Então, eu utilizo essa prioridade. Há momentos em que eu preciso focar mais no meu trabalho. E eu tento ter o foco para resolver aquelas demandas que aparecem durante o meu dia, durante a minha rotina. Porém, para a minha vida é saúde, no sentido de eu estar bem para edificar a minha casa. Porque não adianta nada você estar sem saúde, você estar extremamente cansado porque você não tem vitaminas no seu corpo, porque você é sedentário, porque você não se sente bem, você está exausto, porque você não consegue dar atenção à prioridade que é a sua família e tampouco executar o seu trabalho com efetividade. Então, eu tenho essa tríade
que eu busco colocar na aplicação do meu dia, tá? E quando você, às vezes, para as mães que me escutam, que estão me escutando, fala em saúde, primeiro que a família, não é porque você está se colocando à frente dos seus filhos, não é isso. É que para que você possa cuidar deles corretamente, você deve estar bem. Uma mãe que está bem, ela edifica o seu lar, ela cuida da sua família, ela cuida do seu marido, ela cuida do seu filho e ela trabalha. Se você não está bem, nenhuma desses outros pilares você consegue manter de forma efetiva, de forma importante, de forma qualificada. Desmorona, gente. É interessante, né? Porque às vezes a gente se esquece, tá? Quando a gente tem, quando a gente tem filho, a gente se esquece um pouco. Mas a gente tem que voltar ao prumo, porque é importante você voltar a se enxergar como pessoa, como mulher, a cuidar da sua saúde, da sua vida profissional. Tudo tem que andar em consonância para você se desenvolver como pessoa e desenvolver a sua casa. Cami, a gente falou muita coisa aqui, questão de maternidade, de casal, de tempo, piriri, parará. E eu fiquei pensando num ponto que vai ser muita dor da galera e eu quero que você ajude com a sua mentalidade, porque eu vi que você é uma pessoa muito centrada, muito disciplinada e com muito foco realmente naquilo que você faz e você tá mostrando o podcast inteiro a autoridade no que você tá falando. Eu quero te instigar uma coisinha. Tudo isso que você falou, aonde que a mãe solteira se encaixa? Eu acho que a mãe solteira, ela desempenha um papel ainda mais importante, solitário, né? Porque hoje nós utilizamos a expressão mãe solo, que ela é responsável pela criação sozinha de um filho, seja ele menino ou menina, isso é indiferente. O que vai exigir muito mais dela, porque eventualmente a mãe solo, ela não tem uma rede de apoio. Ela vai ter que contar com rede de apoio externo, ou seja, uma escola, uma creche, muitas vezes em período integral, o que realmente, às vezes, a gente fica triste, sabe? Eu deixo o meu filho com a minha mãe, que é uma pessoa que eu confio plenamente, ou eu deixo ele com a minha sogra, que também é uma pessoa que eu confio plenamente, que são, salvo eu e o meu marido, eu tenho certeza que são as pessoas que vão cuidar com o maior amor do mundo dele, né? Que tem um amor imensurável. Às vezes ele pega assim, ele gruda na minha perna, quando ele percebe que eu vou sair, eu saio de casa, eu choro. Eu entro no carro, eu choro, eu sinto culpa por deixar ele. Eu sei que eu tenho que ir trabalhar, que é importante pra mim, que é importante pra nossa família, só que eu tenho esse sentimento de culpa. E a mãe solo, ela tem que exercer todas as suas atividades, ela tem que trabalhar, porque ela cuida do provimento da casa. Eu, no começo da minha carreira como advogada, eu fiz estágio, né, anterior à minha formação, à minha formatura, na Delegacia da Mulher, na DDM. E os meus primeiros clientes, as minhas primeiras clientes, inclusive eu trabalhei pro bono, ou seja, não recebi, foi de pensão. E eu, ao longo da minha carreira, eu ainda ajudo mulheres, pego algumas indicações para ajudar, e é vergonhoso o que alguns homens se propõem a pagar de valor de pensão. R$ 200, R$ 300. Quando é muito, é R$ 700. Gente, R$ 200 você não compra Você não nada no compra mercado. nada. Você não compra Nada. absolutamente nada. E essas mães têm o desafio de prover o cuidado financeiro, o cuidado emocional, a criação, cuidar da casa e, às vezes, muitas vezes, ela não cuida de si mesma, ela se sobrecarrega. Essa mulher, com certeza, pode ter um burnout. Não. Porque são muitas atribuições 24 horas por dia. Você não desliga. Então, elas exigem assim, é possível? É muito mais difícil do que pra mim, com certeza, porque eu tenho uma rede de apoio, meu filho tem um pai extremamente participativo, cuidadoso, ele exerce todas as funções, ele dá banho, ele troca fralda, dá comida, tudo, com muito carinho e dedicação. Ele tem sorte, nós temos sorte. Infelizmente não é a regra, né? Então a mãe solo, ela tem um desafio muito maior, ela vai precisar de uma organização muito maior, ela vai precisar otimizar seu tempo e aquele período que ela está com seus filhos, ela tem que estar com eles
de corpo e mente presente, para que ela possa aproveitar esses momentos, organizar uma rotina, buscar dentro da sua realidade a melhor forma de lidar com a maternidade, de lidar com o lado profissional, de buscar desenvolvimento e tentar. É uma tentativa, que eu sei que às vezes não dá tempo. Não se esquecer. Que é, acho que, o maior desafio. Não se esquecer como pessoa, não se esquecer como mulher, como uma pessoa que precisa de cuidado, né? Cuidar da saúde, cuidado, autoestima, tudo isso. Você já tocou num ponto bacana que eu já queria entrar faz um tempinho. É legal, eu gosto de falar desse tema porque a gente tem patrocinador sobre isso, a maioria sobre esse tema que é o autocuidado. Já falei da Gaspar Barbearia, já falei da Instituto Harmonie. Viu? Aqui vocês têm benefício com a gente. Se vocês não entendem os benefícios que vocês têm, a gente tem um videozinho, tanto rolando no Instagram, tá também no TikTok. Como eu sei que vocês são uma audiência muito boa, vocês vão olhar o Instagram, porque o TikTok, basicamente. Mas enfim, nada contra o TikTok, vai, vamos lá. Mas tem um videozinho explicando os benefícios que vocês têm, nossa audiência, é claro. Todos os benefícios, tanto do Instituto quanto do Gaspar, é só para novos clientes. Então não tentem dar uma desperto. Voltando aqui, no autocuidado. A gente sabe que quem tem uma rotina muito apertada, às vezes acaba deixando um pouquinho o autocuidado e às vezes, sei lá, vamos lá, um homem deixa uma barba maior, ou deixa o cabelo crescer, ou se veste mal de alguma forma. A mulherada também, tem gente que não vai muito arrumada pro trabalho, ou não consegue se vestir legal, vai do jeito que dá. Nada contra o jeans e o uniforme da empresa, mas, tipo assim, a gente vê lugares que realmente a mulherada consegue ir mais fino, vamos falar assim, até que o ambiente propicia isso. Como que você consegue? A gente vê que você tá toda alinhada aqui, Obrigada. perfeita. A gente sempre vê que muitos convidados, as convidadas que a gente vem aqui também, meu, todo mundo arrumado. Empresário e tudo mais, que não é empresário, todo mundo bem alinhado. E como que a gente consegue ter esse autocuidado? Claro, tem uns que exageram mais, outros menos, mas uma coisa mais equilibrada. Pra você não tá tão, vamos lá, não tão feio, mas também não tá aquele formatura o tempo inteiro. Quero tipo um meio termo. Como é que você consegue conciliar isso? Perfeito. Essa semana, inclusive, eu dei aula para minha turma de formação de síndicos sobre posicionamento de imagem. É algo muito importante. Houve um momento em que eu estava trabalhando de home office logo que meu filho nasceu, que eu falei, pera, vamos parar. Eu preciso me arrumar. Eu não posso passar o dia inteiro de pijama, short e camiseta de corrida. No meu caso, que eu tenho várias, né? Eu preciso, mesmo que trabalhando de home office, estar minimamente arrumada. E eu vou te dizer que a minha produtividade aumentou. A partir do momento que, mesmo em home office, eu me arrumo para trabalhar. Eu não vou estar de salto alto, como eu estou via de regra para trabalhar no escritório, para atender clientes. Porque eu acredito que o posicionamento de imagem, a criação de uma imagem pessoal forte, ela é uma forma de comunicação. É uma comunicação não verbal. Às vezes as meninas que trabalham comigo brincam, como você está bonita. E eu respondo, eu me preparei para vê-las. Eu me preparei para atender o meu cliente. Porque uma imagem faz parte do seu posicionamento e como as outras pessoas te enxergam. No meu caso, eu sou advogada, eu trabalho com condomínios. O meu cliente precisa ver que eu estou apta para exercer minha função. Então, uma imagem cuidada, ela faz parte. Sempre. Às vezes eu peco? Sim. Hoje eu fiz as unhas. Estava sem fazer as unhas há alguns dias. Porém, nós temos que entender que a nossa imagem é uma forma de comunicação, independente da profissão. Porque aí você vai fazer as adequações necessárias. Para o exercício da minha profissão, faz necessário que eu me vista de social. Que eventualmente eu coloque um blazer, que eu ande de salto alto. Se eu trabalho na área da saúde, que o meu jaleco esteja bem alinhado, que esteja limpo, que eu esteja com as unhas curtas, feitas como manda as regras, né? Enfim, as regras pertinentes ao exercício da profissão. Se eu trabalho em um escritório como atendente, que eu esteja bem alinhada, faz parte da comunicação. É um cuidado que você tem que influencia na sua produtividade, porque quando você está mais arrumado e,
testem e me falem. Você que trabalha de home office, o dia que você tá de pijama e o dia que você se coloca minimamente arrumado para trabalhar. E eu não tô falando de nada muito elaborado, de você passar base, corretivo, sombra, enfim, é minimamente arrumado para você ter essa atenção para o seu cliente, porque ele vai perceber, as pessoas vão perceber. E sabe como você leva o seu ticket? Você proporciona uma experiência, e a experiência está em como você se porta perante o seu cliente. Quando o meu cliente vai ao meu escritório, eu me preparei para recebê-lo, então eu me arrumei. Eu arrumei um ambiente para que ele possa ser recebido. Então, o autocuidado, ele integra tanto a sua percepção quanto a percepção do outro com você. Uma vez eu escutei uma frase que eu não me recordo aonde. Onde estão as pessoas mais importantes da sua vida, Matheus? Na minha casa. Na sua casa. Então, por que que para recebê-las você tem que estar vibes cracudo, como eu brinco com os meus conhecidos? Por quê? Você vai receber e estar com as pessoas mais importantes da sua vida mal vestido. Com a Tem sua pior camiseta de vereador com furo. Exatamente. Aí entra, tipo assim, que nem, o copo. Por que que eu tomo água no copo de requeijão, sendo que eu posso tomar, sei lá, Gente, eu uso sei tudo. lá, numa taça? Eu uso tudo. Se eu ganhei. Minha mãe me deu um conjunto de pratos mês passado. Eu estou usando eles. Porque as coisas se perdem com o tempo. E se você não aproveitá-las, pode acontecer de você não ter oportunidade. Então, não, eu não estou todos os dias arrumada na minha casa. Sim, há dias que eu estou com a minha camiseta de corrida e com o meu short o dia todo. Porém, é algo que eu tento falar, não, onde estão as pessoas mais importantes? É um hábito que eu tento criar, que eu tento melhorar para minha casa mesmo, para os meus clientes. Eu tenho estudado mais sobre o assunto, inclusive recentemente, sobre cores, né? Sobre arquétipos. Tudo isso faz parte do desenvolvimento pessoal que você deve agregar à sua profissão. E isso eu tô falando de qualquer profissão. Não tô falando da minha específica como advogado, como dentro da sua casa. Então, isso é algo que me tocou, é algo que eu tento melhorar em mim todos os dias também, para que eu possa realmente ter esse autocuidado comigo, né? Comigo e com a minha família e com meu marido. Meu filho também, ele não anda desalinhado. Ele anda arrumadinho, com as roupas confortáveis, mas com as roupas condizentes à ocasião. Então, é algo que a gente tem que estar atento. Não é supérfluo. Não é. Existe uma linha tênue entre o que é necessário e o que é supérfluo, o que é importante e o que é descartável. Então, eu acredito que isso é importante, não é supérfluo e que você deve observar e aplicar no seu dia a dia. Eu concordo, porque a gente. Hoje a nossa imagem fala muito sobre quem a gente é. E tanto para quem se posiciona na internet, que nem eu sou criador de conteúdo, você que também posta algumas coisas nas redes sociais, até para os seus clientes, tem que ver você bem alinhada. Eu acho que isso é o mínimo. O mínimo é você estar bem vestido, é atender o seu cliente bem importado, não importa o nível financeiro da pessoa. Você transmite, o corpo fala muito. Tem até um livro que chama O Corpo Sim. Fala, linguagem não verbal, é muita coisa assim, cara, que a galera você vê o povo atendendo o cliente hoje, tudo jogado. Aí a gente zoa muito da camisa de time, né? O pessoal vai para um primeiro encontro com uma camisa de time, gente, pelo amor de Deus. Justamente. Aí chega o seu encontro, a mulher alinhada, fez uma maquiagem, está de salto alto, aí você olha o seu pretendente de tênis de academia e camiseta de time. O que você faz? Você fala, meu Deus, vou embora agora, depois, né? Então, a primeira imagem, a primeira impressão é como ditado, ela que fica, e há estudos científicos que comprovam isso. Você tem somente uma oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Depois, para você mudar aquela primeira percepção é extremamente difícil. Então, é importante investir nisso. Eu também acho. A galera hoje, assim, por causa dessa liberdade do home office, principalmente, não que eu seja contra o home office, mas eu sou muito a favor de presencial. Porque a galera realmente desanda quando tá em casa. Porque é o que você falou, tipo, tô em casa, eu vou trabalhar de pijama. E aí, gente, é uma coisa que ela falou aqui de fazer um teste da produtividade com roupas diferentes. Faz a mesma tarefa
com roupas diferentes. Uma que você não tá arrumado, outra que você tá arrumado, pra você ver a diferença do resultado. Com certeza, porque quando a autoestima é aquilo que você enxerga, a sua percepção sobre si mesmo. Quando você se coloca bem alinhado, bem arrumado, a sua postura muda, você tem convicção para se apresentar, para explanar o seu conhecimento. Então, isso influencia diretamente na sua atividade profissional. Quando você está com a sua autoestima elevada. E às vezes a vestimenta é o que falta para você estar com a sua autoestima elevada. Às vezes você está numa reunião e você não se arrumou. Você se retrai, você deixa de compartilhar suas ideias porque você tá com medo que o outro repare em você. Então, eu fiz esse teste, tá, gente? Eu fiz esse teste. Eu estava em home office, de camiseta de corrida e short. Eu falei, vamos parar? Vamos parar, porque eu vou me arrumar, eu estou trabalhando. Então, hoje, há dias da semana que eu trabalho em home office, dá o horário certinho, que é o horário que eu vou pro escritório. Meu filho está na minha mãe, eu pego a minha xícara de café, meu copo com água, que é um bem grande, inclusive, bebam água. Eu sento na minha cadeira e ali eu fico. Às vezes eu saio para pegar um outro café, alguma coisa assim, mas é focado naquele momento. O meu escritório em casa, ele é um quarto que tem só o escritório, para que seja semelhante a um ambiente de trabalho. Então é o computador, são a câmera, enfim, aquele ambiente. Para que você se assemelhe ao escritório mesmo, né? Só não tenho convívio, assim, com os colegas. Mas como o meu trabalho em específico exige uma concentração, eu gosto bastante do home office. Para mim, funciona bem. Tem gente, eu sou muito defensor assim. O pessoal fala, mas eu não tenho, sei lá, para correr o melhor tênis. Eu vou trabalhar home office, mas eu não tenho o melhor computador, eu não tenho o melhor cenário. Você tem que trabalhar com o que você tem. Eu fiz uma reforminha na minha bancada ultimamente, porque agora eu tô trabalhando em casa. Larguei o CLT. E, Temos um empreendedor. Assim nasce um CNPJ. só falta a conta bancária subir também. Mas faz parte, né? Faz Todo mundo tem um parte, começo. é um processo. E realmente, eu até postei uns dias pra trás, que é uma frase, não lembro de quem que era o famoso agora, porque eu confundo muito o Balestrin com outro cara lá, que tem que trabalhar com a arma que tem. Eu, assim, não tinha grana pra começar do jeito que tava, minha bancada tava, tipo assim, jogadaça com algumas coisas. Aí eu peguei, comprei umas coisinhas, ficou perfeito. E assim, não é um escritório, mas a bancadinha é como se fosse, e eu tenho uma cama que tá no meu quarto, que é um quarto só. E eu li uma vez que antes eu lia muito na cama. Eu estudava essas coisas na cama. Aí vai até uma dica pra vocês, gente, que cama é só, vou até repetir as palavras de onde eu vi, hein? Pra É dormir. só pra dormir ou atividade sexual, só. Eu concordo, eu já falei isso, inclusive, pro meu marido. Estudar é na mesa, é no ambiente apropriado. Ou na cama você pode ler um livro de romance, algo que você não tem que ter uma absorção de conteúdo, né? Algo entretenimento. Eu acho que talvez funcione ali como momento de descompressão. Porém, você tem que. É interessante falar que a gente tem que lutar com as armas que você tem no momento. Não existe momento ideal. Quando a gente espera, a gente perde o time, né? Então. Hoje surgiu uma oportunidade para mim para eu dar uma proposta, uma indicação para que eu desse uma aula de um determinado assunto. Ela falou: Camila, você tem interesse? Eu falei: eu tenho interesse. Você está preparada? Eu vou me preparar. A oportunidade vai bater e eu vou estar preparada. Eu sou especialista? Não, mas eu vou ficar. Eu vou estudar e vou fazer a melhor aula que eu puder naquele momento. O tênis de corrida. Quando eu comecei a correr há muitos anos atrás, né? Não era o melhor tênis de corrida. E ainda não é, tá, gente? Porque eu não estou preparada emocionalmente para pagar R$ 2.000 em um tênis de corrida. Me desculpem quem consegue. Mas é aquilo que me leva os quilômetros que eu tenho que correr. Você não precisa ter o melhor tênis para começar. Você precisa ter um tênis. E ao longo do caminho, você vai investindo de acordo com a sua realidade financeira. Você não precisa ter o melhor relógio, você não precisa ter o melhor computador. Se você vai gravar conteúdo para rede social, você não precisa ter o iPhone 16. Você tem que começar e ao longo do caminho você vai adequando, você vai conquistando e você vai melhorando. O seu primeiro podcast, Nossa. comparado ao podcast Premium número 29, esse é top, hein? Minha, dá até vergonha de pegar o primeiro programa.
E no podcast número 100, você vai estar ainda melhor. Só que se você não tivesse começado lá no 1, você não chega no 100. Então é um processo. A gente tem que aproveitar o processo e aprender com ele. Pegando esse link de processo e de autocuidado. A galera que tá, tipo assim, desmotivada a se cuidar, por exemplo. A gente tem um exemplo de mãe solteira, mas não se aplica só a isso também. Tem uma galera que, tipo assim, tá com uma autoestima muito baixa, tá afetando tudo. Se você fosse começar a colocar uma coisa que você acha que é inegociável pra melhorar a autoestima de uma pessoa, o que seria? Atividade física. Atividade física e alimentação. Primordial. Primordial. Pra mim é inegociável. Para mim é inegociável. Porque nós estamos falando não só de autoestima, autocuidado, nós estamos falando de saúde. Muitas pessoas estão acostumadas a viver mal. Viver mal, cansadas, desmotivadas. E às vezes este problema é resolvido com suplementação, uma boa alimentação. Diga-se de passagem, uma boa alimentação, via de regra, supre a necessidade de uma suplementação e uma atividade física. Posso acrescentar mais uma coisa? Pode. Produto da Latans Cosméticos, inclusive Pra você presente ficar linda. pra você Olha aqui. só, gente. Latans Cosméticos, patrocinador oficial do Life Club Podcast. Olha aqui. Tá vendo? Vou abrir o meu presente aqui pra compartilhar com vocês. Olha aqui. Inclusive, eu vou contar uma coisa pra vocês, pegando a linha aqui de produtos cosméticos. Eu não tinha o cuidado de cuidar muito do meu cabelo. Eu era aquela que comprava o 3CM. A partir do momento que eu passei a investir em produtos de qualidade, eu vi a mudança que isso fez. Agora você tem Aqui, ó, shampoo, tem condicionador, máscara e fortalecedor de unha. Tá ótimo. Obrigado, Latans Muito obrigada. Cosméticos, patrocinador oficial do Life Club Podcast. Não só a Camila agora tem os produtos, como a gente também tem a linha Barber. Eles têm tanto uma linha feminina, que tem esses produtos e muito mais. Vale a pena vocês conferirem no site. Vocês têm um cupom no final da compra, na hora de fechar o carrinho, Life Podcast 10. Curiosamente, Aproveitem. é o mesmo cupom da Granvi. Vocês viram que eu tava tomando um cafezinho aqui durante o programa? Café da Granvi, café gourmet, café oficial do Life Club Podcast, Latans Cosméticos e Café Granvi. São produtos que nós consumimos demais, são testados, aprovados, ambos fechando o carrinho, Life Podcast 10. E a Granvi, eu vou falar com autoridade, porque eu sou consumidora. Eu comentei com o Matheus, eu conheço a fundadora da Granvi, eu compro a granola. Comprem a granola de paçoca. Granolinha tá além É do de café, verdade, viu, gente? Eu granolinha. compro É e como, é uma topíssimo, delícia. topíssimo. Parabéns para os patrocinadores. Gente, todos No seu podcast número 1, você não tinha patrocinador. Exatamente. Hoje você tem patrocinador. Imagina se você nunca tivesse começado. Exatamente. Às vezes a gente tem a dificuldade de tirar os planos do papel, porque a gente pensa que não vai dar certo. Nós já agimos como derrotados antes mesmo de começar. Exatamente. A gente falou dos patrocinadores, a gente tem vários. Todos eles, curiosamente, vocês falaram assim, mas será que é de qualidade mesmo? Eles só estão falando porque eles ganham as coisas. Todos eles têm podcast gravado com a gente, tá? Vamos ver se minha memória tá boa. Produção. Thaís Pazeto, programa 14. Neto Mosca, programa 18. Marina Porto, programa 7 ou 8, se eu não me engano. Eu acho que é o 7. Mas é isso aí. 6, 7 ou 8, tá? Vamos colocar aqui pra eu não errar. Bruno Gaspar, programa 20. Bruno Gaspar, programa 20. Instituto Harmonie, Granvi, Latans Cosméticos, Bruna Latans e programa 5. Ou 6. Aí eu tô... Depois a gente vê isso daí, produção. Você colocar na telinha aqui pra ajudar a galera, porque a memória é boa, vocês verem que é muita coisa aqui, mas todos vocês têm benefício, só conferir nas nossas redes sociais. Cami, a gente falou... Ô, Matheus, deixa eu aproveitar o gancho dos patrocinadores. Algo que eu sempre faço é comprar e consumir de outras mães, de outras mulheres, de empreendedores da região. Eu acho muito importante o incentivo que a gente dá consumindo. Por que eu vou consumir de uma loja fast fashion se eu posso consumir de uma mãe, de uma empreendedora que viaja para o Brasil e traz esses produtos? Então, aquilo que eu falo é aquilo que eu aplico na minha vida. Então, é importante a gente incentivar, a gente consumir, a gente valorizar, seguir na rede social Matheus, seguir os patrocinadores, seguir e consumir aquele produto da nossa amiga, da nossa conhecida.
e a gente deixa de fazer isso. Então, é um passo importante para o reconhecimento, inclusive, de outras mulheres. Agora eu vou pegar esse gancho aqui, porque eu sou muito bom de engajar um assunto no outro. Pá, a gente falou agora, eu quero botar um ponto pra gente começar a contextualizar um pouquinho, já caminhando pro final. Amizade. Como é que a Camila Costa consegue se aproximar de uma pessoa, ou como as pessoas se aproximam de Camila Costa para uma amizade? Com essa rotina apertada, com maternidade, com marido, com corrida, com essa loucura que é a sua vida. Eu sou uma pessoa bem sociável. Eu gosto de me comunicar, de conversar. Eu busco estar disponível para o outro, para auxiliar de alguma forma. Então, o meu ciclo de amizades é um pouco restrito atualmente devido à rotina. Então, ele corresponde basicamente às pessoas do meu ambiente de trabalho, às pessoas do meu ambiente de corrida e a minha família. Só que é algo que nós devemos levar com muito cuidado as nossas amizades, porque o nosso ambiente, o ambiente que nós estamos inseridos, ele enseja uma participação importante na nossa vida. Então, as nossas amizades, elas devem ser escolhidas com muito cuidado. Essa semana eu falei para os meus alunos a importância do network, né? Que a gente às vezes não leva a sério. Ah, eu tô com uma preguiça de ir no evento, né? Cheguei tarde, vão. Faça network, amplie seus colegas, né? Porque amizade é um termo forte, né? Amizade, eu creio que são poucas as amizades. Eu tenho poucas e verdadeiras amizades e muitos colegas. A realidade é essa. Como que você diferencia cada um? Os amigos são aquelas pessoas que eu conheci ao longo da minha vida que eu sei que eu posso contar. São pessoas que eu posso compartilhar algo que é um pouco mais da minha privacidade, do meu dia a dia. Eu tenho atualmente, poucos amigos que são amigos basicamente, de anos. De anos. Eu tenho amigas da época da minha infância. Tenho 2 amigas da época da minha infância, que eu levo até hoje. Eu tenho amigas da época da faculdade, poucas que eu levo até hoje, que frequentam a minha casa, que são realmente confidentes. E eu tenho amigas no ambiente de trabalho também, não sou todas, mas eu tenho algumas que eu posso realmente compartilhar. E colegas de profissão, colegas do dia a dia. Mas colegas não são amizades. A nossa casa é um ambiente sagrado, então nós devemos escolher a dedo quem frequenta. Eu li uma vez uma frase, não lembro quem que falou isso, mas eu acho muito legal. Os amigos são a família que nós podemos escolher. Exatamente. Eu acho muito importante uma amizade verdadeira de muitos anos. Inclusive, gente, o Lucas, ele é o nosso editor de vídeo, vocês conhecem por alguns vídeos, algumas fotos. Gente, eu conheço ele desde o meu colegial. 14 anos eu tinha na época, 2014 ele na época, Eu tenho, 2014, 10 anos. eu tenho, eu tenho amizades de quando eu era criança que eu consegui cultivar até hoje. E não moram mais aqui, inclusive, a gente não mora na mesma cidade. Porém, a amizade, assim, continua como se, quando a gente se encontra, como se a gente não tivesse, né, acabado de se ver. Sabia que tem gente hoje, que isso aí eu vi um vídeo, eu achei muito engraçado. Tem gente falando assim que hoje o nível de amizade, ele é medido por se você tá seguindo a pessoa no Instagram ou não. As relações se tornaram um pouco mais superficiais, né? Amores líquidos, relações líquidas, você deve ter ouvido falar esse termo. As redes sociais, elas fazem com que pessoas vejam recortes da sua vida. São pequenos recortes. Você coloca lá um stories que tem duração de poucos segundos. Porém, essa geração, nós temos uma coisa que é a necessidade de aprovação. Nós precisamos de aprovação. E isso transparece nas redes sociais. Quantos seguidores você tem? Né? Quantas pessoas você segue. Não são seus amigos, né? São seguidores, não são amigos. Amigos são aquelas pessoas que você pode contar se você precisar. Se você ligar para esse amigo e falar, eu preciso de ajuda, ele vai te ajudar. Independente da situação, ele vai tentar te ajudar. Agora, um colega, não posso, né? Um seguidor do Instagram, bicho, ele tá te stalkeando, né? Ele quer pegar algo que você tem a oferecer, seja um entretenimento, seja um conteúdo, e tudo bem, porque essa é a destinação da rede social. Você não está lá, via de regra, para cultivar amizades, né, no termo mais significativo da palavra. Você pode sim conhecer pessoas que vão integrar sua vida depois, mas é algo mais superficial mesmo. Dependendo se você consegue mais inimizades, né? Porque eu fico olhando, recentemente eu faço um trabalho
de todo ano eu faço uma viagem de formatura com o pessoal, eu faço o serviço de monitoria mesmo. Gente, eu não preciso do dinheiro, eu vou pelas pessoas. O pessoal fica me zoando, fala que eu falo muito mal da geração atual, né? E eu faço parte, inclusive, né? Hipocrisia? Eu acho que não. Mas você conhece uma galera muito legal nesses passeios, beleza, tipo assim, meu, durante muito tempo, fui muito pra festa na minha vida, acho legal. Ainda acho, mas não na frequência que a galera tá indo. O pessoal, hoje, a galera quer, tipo assim, antes era final de semana, sábado, domingo, às vezes sexta e sábado, ou só sexta, ou só sábado. Hoje a galera já vai, tipo, meu, pra balada quarta-feira. Eu sempre fui uma jovem senhora, então era um dia com planejamento mental anterior, me preparando emocionalmente pra frequentar a Né? balada. E a galera não vai, tipo assim, muito pra curtir, a galera vai pra ficar louca. É, Tipo assim, meu, essa é a parte ruim, sabe? E você, nesse contato com esses jovens, tipo assim, o torno ali da viagem dá uns 1.500, 1.800. Meu, não é todo mundo que é assim. Tem gente que é de bom coração, não que quem vai muito pra festa assim não seja, mas o pessoal ainda, sabe, vai, mas quer curtir, tem consciência, tá indo. Aí eu entro num ponto também que eu achei o cúmulo, que aí eu quero, tipo, pra fechar esse assunto contigo de amizade, de jovem aqui, até pra gente estar fazendo um encerramento. Eu ouvi um menino no ônibus, que a gente tava conversando, falando que o pai dele deu R$ 1.000 pra ele jogar no Tigrinho. O que você acha sobre isso? Eu fiquei indignado. Eu falei, gente, R$ 1.000 dá pra mim esses R$ 1.000, gente. então, Sabe? Tipo, a importância da educação dada pelos pais, né? Até pelo sentido da valoração do dinheiro. R$ 1.000, às vezes, a gente sabe que é um dinheiro significativo. Muitas pessoas recebem um salário mínimo, que é R$ 1.400 mais ou menos. Então, a educação, desde aqui do começo do bebezinho que a gente conversou, ela é extremamente importante. Embora as gerações elas tenham sido, elas são influenciáveis, nós somos influenciáveis quando você consegue incutir características, princípios básicos e importantes no seu filho, ele vai estar em contato com esse tipo de situação, porém ele vai se portar de forma adequada. Então, um pai que teve uma criação que às vezes não ensinou o filho a valoração do que seja R$ 1.000, mesmo que ele tenha dinheiro em abundância, ele não vai ver sentido. R$ 1.000 eu vou jogar no tigrinho, porque essas apostas elas foram criadas, o mecanismo de apostas, o mecanismo da influência, né, por meio da divulgação de influencers. Ó, quem que divulga tigrinho, né? Quem divulga? Quais são os influenciadores que divulgam? Eles ganham quando o seu seguidor perde. Eles ganham porcentagem. Inclusive é alvo de investigação a respeito do cometimento de crimes em relação a esse tipo de prática no Brasil. Então, eu particularmente sou muito contra jogo de azar, né? Você tem a promessa de um recebimento de um dinheiro fácil. Tem gente que fala até em renda extra, o que é um absurdo sem tamanho. E eu fico preocupada das pessoas acreditarem que o dinheiro vem fácil. Nós não devemos ter crenças limitantes no sentido de que ganhar dinheiro é algo extremamente oneroso, não. Ganhar dinheiro é algo importante, é valioso, é bem-vindo, que ele venha em abundância. Porém, a crença de você ganhar dinheiro fácil não pode te atrair. E aí vem uma educação sólida, com princípios estabelecidos. Aí você vai falar, pô, jogo do tigrinho? Pelo amor de Deus, né? Eu não vou cair nessa. Então, gente, não caiam nessa de jogo do tigrinho, jogo de apostas. Há um mecanismo ali, é algo muito bem pensado para você não ganhar. A realidade é essa, né? Não ganhar, inclusive, né, as pessoas, as grandes reclamações e as investigações vão no sentido de que quando você ganha, você não consegue efetivamente sacar o seu dinheiro. Então, não caiam nessa. palavras de uma advogada, tá, pessoal? Então tem Não. propriedade de autoridade que ela tá falando, tá? Então vocês põem a mão na consciência E de vocês, vocês. pais, não sejam coniventes, né? Porque é ser conivente com hábitos que não são importantes. O jogo, ele vicia. Ele traz mecanismos de vício mesmo. Existem diversas pessoas, a gente vê até mesmo nos canais de comunicação, que cometem suicídio.
né, que destroem famílias. Então, não caiam nessa. Ensine seus filhos valores do valor do dinheiro, o valor do trabalho. O trabalho é importantíssimo. O trabalho, ele edifica, ele constrói caráter. Então, independente da sua atividade profissional, quando exercida com honestidade, ela é muito importante. Você vai ganhar o seu dinheiro, o seu reconhecimento. Comece, né? Comece, tire os planos do papel, que vai dar certo. Cami, a gente infelizmente está caminhando para o final deste podcast. Te agradeço demais Obrigada, novamente eu. pela participação. E eu queria saber, para passar para a galera aqui, como que a gente se aproxima de você, como que a gente entra em contato, quem quiser conhecer um pouquinho mais de você. Bom, vocês podem me procurar no Instagram, na rede social, né? Eu tento dar uma de postar alguma coisa assim, eu às vezes esqueço, né? Mas mesmo que eu não tenha muitos seguidores, eu vejo que eu tenho uma grande integração com as pessoas que me seguem. De alguma forma, eu consigo influenciar, mesmo que sejam 5 pessoas, eu já fico muito feliz. Então, vocês podem me achar no Instagram, Camila Costa 14, Camila com 2S, com 2Ls, né? Na verdade, e eu tô à disposição aí. Cami, para a gente encerrar, eu queria que você te dar um desafio de 1 minuto, tá? É 1 minuto, tem que ter no Vixe, máximo sua resposta, cronometrado. cronometrado. Se hoje todo mundo fosse receber um áudio da Camila, vai pingar uma notificação no meu celular, é um áudio seu, para todas as pessoas do mundo. Você pode falar olhando para sua câmera. O que que você falaria? O que eu falaria? Eu falaria para você se organizar e focar naquilo que realmente importa. Foque no seu desenvolvimento, na sua saúde, foque na sua família e na sua projeção profissional. São todos pilares muito importantes. E para você, que é mãe principalmente, para que você é mulher, lembre-se que você é responsável por transformar uma casa em um lar. Acho que é isso. Áudio enviado, recado recebido. Agradeço de novo a Cami pela participação. Espero que você volte mais vezes, inclusive, Obrigada. para a gente fazer Obrigada. mais partes com você, empreendedorismo, mentalidade. Meu, obrigado novamente. Quero agradecer você também por estar nos assistindo. Estamos batendo umas métricas bem legais, tá, gente? Fico muito feliz que vocês estejam gostando do conteúdo. Peço que vocês engajem cada vez mais. A gente faz post quase todos os dias. Preciso que vocês comentem. Comentem também convidados que vocês querem que a gente traga aqui, que falem legal sobre desenvolvimento pessoal, que é o contexto desse podcast. Agradeço. Peço que vocês se inscrevem no canal, deixem seu like, compartilhe para o maior número de pessoas possível que vocês puderem, grupo de WhatsApp, grupo de família, trabalho. Mesmo que você não goste da pessoa que é do seu trabalho, encaminha para ela para ver se ela melhora em alguma coisa É, da vai que ela vida. melhora, Vai que né? ela melhora, entendeu? Vocês com amigos, tudo mais. Para ajudar também a gente, quero que vocês também nos sigam nas redes sociais do Instagram e no TikTok, lifeclub.podcast. Tá facílimo. Peço que vocês também sigam os nossos patrocinadores, Instituto Harmony, que conta com Neto Mosca, Thaís Pazeto, também o Gaspar Barbearia, do Bruno Gaspar, também a Latans Cosméticos, que tem a Barber Club Latans e o Latans Oficial. Tem também a Granvi, Granvi e Underline. Também pode seguir a galera, a gente vai colocar tudo aqui para vocês. Também na descrição desse vídeo também vai estar todos os links. Só acessar, conseguir o desconto de vocês na hora das compras. Lembrando que nós temos cupom para a Granvi e também cupom para a Latans. Para vocês conseguirem o benefício de vocês com o Gaspar Barbearia e com o Instituto Harmony, precisa entrar pelo link que está no nosso Instagram. Muito obrigado e até o próximo vídeo.